Bom dia. Então, a gente vai estar conversando aqui um pouco sobre um tema muito específico, né, que é a questão do tabagismo. Então, eu vou estar apresentando para vocês primeiro, né, o que é o tabagismo. A gente vai falar um pouquinho das implicações do tabagismo, tanto com relação um pouco sobre as doenças que ele causa, e principalmente sobre a questão do tabagismo passivo. E depois eu vou estar falando sobre a questão do tratamento. Tá? E o tratamento ele vai estar muito focado em como é feito aqui pelo município de Joinville. Né? Eu sou a psicóloga responsável aqui pela implantação de todo o processo do tabagismo nas unidades de saúde. Então eu vou estar apresentando especificamente sobre esse tema. Tá? Então, o que é o tabagismo, suas implicações e as formas de tratamento que a gente vem desenvolvendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o tabagismo, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão equivocada do que é esse tema, que não tem problema fumar, ou que o fumante ele para de fumar quando ele quiser, e é um pouco desvalorizado isso, né? E a gente tem, como Ministério da Saúde, como INCA, algo para se valorizar muito, principalmente por causa das doenças tabaco relacionadas. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença crônica que é transmissível através da propaganda e da publicidade. Por que a gente diz transmissível pela propaganda e pela publicidade? Porque a gente sabe que as pessoas, grande maioria, começou a fumar há muito tempo atrás porque via alguém fumando ou porque tinha muita propaganda vinculada a isso. Né? Todos nós aqui, mesmo quem é muito jovem, já ouviu falar da propaganda do cavalo. Né? Já ouviu falar da propaganda daquelas mulheres chiques fumando aqueles cigarros maravilhosos. Então isso foi desenvolvendo modelos de comportamento que fez com que as pessoas começassem a fumar. Né? Então por que as pessoas fumam? Muito relacionado a esse modelo de comportamento. A gente sabe que hoje é proibido, não existe mais propaganda de cigarro em local algum, mas existem alguns filmes, algumas novelas que ainda apresentam pessoas fumando. E geralmente quem são essas pessoas que fumam? São as pessoas principais nesse momento. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Não é permitida a propaganda, mas existe a questão do merchandising ainda que está ali por trás. Muitas vezes a gente pode ser pego nesse momento. Tá? Além disso, é um fator de risco para cerca de 50 doenças, nós vamos ver as principais daqui a pouco. É a maior causa isolada e evitável de mortes precoces em todo o mundo. Por que a gente chama de evitável? Porque a qualquer momento a pessoa pode parar de fumar. Isso independe da idade que se tem. Né? Muitas vezes, quando a gente dá os nossos treinamentos para as unidades de saúde, sempre alguém pergunta, mas tem 70 anos já, coitado? Né? Para que fumar a vida inteira? Fumar 40, 50 anos, para que parar de fumar? Né? E, na realidade, o que a gente sabe é que assim que eu paro de fumar, o meu organismo ele já começa a restabelecer. Isso é o mais importante. Então, independe de quanto tempo eu fumo, sempre é possível parar de fumar, e no final nós vamos ver como que a gente pode ajudar os nossos pacientes a fazer isso. É uma pandemia porque está espalhado no mundo inteiro. A gente sabe que cerca de 20% da população mundial é fumante. Né? Quando o programa de controle do tabagismo começou aqui no município, começou no Brasil como um todo, há mais ou menos 20, 22 anos atrás, era em torno de 32%. E hoje, agora em 2009, de 2008 para 2009, já caiu para 17,2%. Então o que a gente sabe? Que está caindo a taxa. Né? Isso tudo por quê? Porque a gente vem desenvolvendo o que a gente chama de trabalho de formiguinha. Vocês vão ver que é um trabalho difícil de ser feito, porque a gente tem que trabalhar com a motivação do paciente, só que é um trabalho muito gratificante, porque as pessoas efetivamente elas param de fumar. E aí vocês vão ver que os índices é muito parecido com o que foi apresentado agora há pouco, né? E a minha colega que apresentou disse que o índice é muito baixo. A gente considera o índice de 36% muito alto. Tá? Quando se refere à dependência química. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Porque a nicotina ela é terrível, né? É uma das principais drogas que viciam mesmo. Então, eu já vou adiantar para vocês uma coisa. De cada 10 pessoas que experimentam o cigarro, cada 10, de 7 a 9 vão se tornar dependentes. Então, quando a gente tem um índice, né? Esse índice aí de 36%, aqui no município a gente está conseguindo quase 40%. Pensando no tratamento tabagismo. Mas pensando nesse índice de 36%, de cada 10, 9 se tornam dependentes, eu acho que a gente deve considerar como um índice muito alto. Tá? As pesquisas mostram que, pensando em tabagismo, de 15% a 25%
vão parar de fumar efetivamente, tá? Então é muito complicado essa questão da gente ficar só preocupado com o valor, quanto que a gente vai ter de abstinente no final. Cada tabagista que a gente consegue tirar do cigarro é uma vitória para a gente como profissional e para ele principalmente, tá? Então a gente já sabe que é uma dependência, é a substância da nicotina e está lá no CID-10, né, no grupo de transtornos mentais de comportamento, o F17. Então a gente sabe que não existe só o cigarro, que às vezes as pessoas pensam que só existe o cigarro para se usar, né? E na realidade não, o cigarro é o que foi mais difundido no mundo inteiro, principalmente depois da Revolução Industrial. Mas existem formas de se usar, que é a forma aspirada, inalada e mascada. Então quando as pessoas usam charuto, usam cachimbo, usam rapé, o rapé é aquele pozinho que hoje é bem mais difícil da gente encontrar, mas que as pessoas puxam, tá? E hoje o que é mais famoso entre os jovens é qual? Que não está ali. O narguilé. Né? O narguilé. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a indústria está fazendo? Está trazendo o narguilé aí para os jovens, para que eles possam começar a utilizar, e depois que a pessoa começa a fazer o uso do narguilé, ela acaba indo para outra forma de uso de nicotina. Então lembre-se disso, o cigarro não é a única forma de se utilizar a nicotina. A gente tem todas essas formas ali e mais o narguilé, tá? Então quem que fuma no mundo? A gente sabe que a gente tem em torno de 1,3 bilhões de fumantes, sendo que 900 milhões estão dos países em desenvolvimento, 400 milhões dos países desenvolvidos. O Brasil está ali naqueles 900 milhões. Por quê? Né? Principalmente por causa da questão da educação. Né? A gente está caminhando para desenvolver passos para que as pessoas possam saber os malefícios do cigarro. Né? Porque a gente não dá muita importância para isso. Quando eu falo nós, estou me referindo a todos nós, profissionais da saúde, mas a população de uma maneira geral. Agora, com as leis que vêm sendo estabelecidas, principalmente a nossa lei aqui municipal, que não permite mais se fumar em quase local algum, isso vem chamando mais a atenção das pessoas e fazendo com que as pessoas busquem mais tratamento efetivamente. Tá? Só que além desses 1,3 bilhões de fumantes, nós temos cerca de 2 bilhões de fumantes passivos. Né? Somos nós que não fumamos e que acabamos podendo conviver com essa fumaça do cigarro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Então, as principais substâncias do cigarro. Nós temos a nicotina. O que a nicotina faz? É a que causa a dependência. A pessoa não consegue parar de fumar por causa da nicotina, somado a uma questão do coração. Ela é cardiotóxica. Toda vez que o paciente traga um cigarro, o que acontece? O coração dispara, a pressão aumenta e o paciente tem a ideia de que ele está se acalmando. Olha que coisa mais estranha isso. Né? Só que na realidade o que está fazendo? Ele está só aumentando a pressão e a questão circulatória dele. E aí o que a gente começa a dizer? Por isso que a questão dos infartos acaba acontecendo, porque a gente sabe que o coração de um fumante pode ter até 3 vezes o tamanho, 3 vezes maior do que de uma pessoa comum. Eu sempre brinco com os meus pacientes que é como se a gente estivesse fazendo musculação do coração. Né? Toda vez que eu fumo, eu estou fazendo musculação ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A nicotina não é só responsável pela questão da dependência, que é o fator principal que a gente está falando aqui. Né? O alcatrão, que é responsável pelos cânceres. Então, quando a gente pensa quando a gente fala em cigarro, qual é o primeiro câncer que vem na nossa cabeça? De pulmão, né? A gente precisa entender que 30% dos cânceres, eles estão relacionados ao uso do cigarro, tá? Por exemplo, câncer de boca, de laringe, tudo por onde a fumaça passa e por onde as substâncias do cigarro vão ser excretadas. Bexiga, né? E as pessoas não fazem muita associação. Pensa em cigarro e fala, é pulmão. Pulmão é 90%, mas e os outros? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e é o alcatrão que está responsável. O monóxido de carbono, que é um fator muito importante também, uma substância muito importante, que é o que vai fazer o quê? Ela vai abaixar os níveis de oxigenação no nosso sangue. Então, por isso que, quando me apresentaram, falaram ali do programa CIAV, né, que é o Programa da Oxigenoterapia Domiciliar. Aqui no município nós temos um programa que a gente oferta oxigênio para os pacientes. Cerca de 90% dos nossos pacientes foram fumantes e está relacionado com a questão do monóxido de carbono. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma droga muito efetiva,
esse cigarro aí. Tá? Então, esses são os principais 3 substâncias, mas existem outras milhares de substâncias que são colocadas no cigarro. Tá? Por exemplo, a amônia. Por que a amônia é colocada no cigarro? Né? Para fazer com que a fumaça chegue mais rápido ao cérebro. Quanto mais rápido a fumaça chega, mais dependência vai gerar no paciente, por causa do processo de recompensa, daquele alívio que o paciente sente quando ele fuma. Né? O paciente fumou, ele se alivia no mesmo momento. Quanto mais rápido isso acontecer, maior o grau de recompensa que ele vai ter e mais dependente ele vai se transformar. Então, as substâncias elas são colocadas por razões diversas ali. Então, a gente tem que ficar atento e saber disso. As principais doenças, né? Eu já falei dos cânceres, 30% para todos, mas a gente tem ainda doença do coração, principalmente angina e infarto do miocárdio, 25%, 85% para as bronquites e os enfisemas pulmonares, né? Então, aquilo que eu falei, que a gente tem cerca de 90% dos nossos pacientes na oxigenoterapia foram fumantes, a gente está dentro dessa estatística aqui. Câncer, 30% para todos, pulmão, 90%, e os AVCs, que é em torno de 25%. Então, aí a gente tem um pulmão sadio, né? E um pulmão com pneumonia. Vocês observarem ali embaixo, naquela partezinha ali de baixo, que está a pneumonia, uma infecção muito grave. Né? Vamos ver então como que é o pulmão de uma pessoa fumante. Então a gente tem o pulmão sadio e o pulmão de uma pessoa fumante. Para que a gente trouxe essa foto aqui? Para que a gente possa evidenciar que não é só a sujeira do cigarro. Tudo aquilo que está preto ali é a substância do cigarro que vai sendo acumulada. Por isso, quando eu começo a fumar, eu não adoeço. Eu demoro para adoecer. E aí as pessoas sempre, o que os fumantes me dizem? Todo mundo vai morrer mesmo, cara. Para que se preocupar com isso? Né? Então, na realidade, eu sempre pergunto, como você vai morrer? Você quer morrer com falta de ar? Vou te levar para ver o que é morrer com falta de ar. Né? Então, é isso que a gente precisa começar a entender. São esses tipos de informações que a gente precisa começar a ter para mudar a forma como o nosso paciente pensa, como o nosso fumante, ele vem nos questionando. Tá? Essa questão de que todo mundo vai morrer mesmo, isso é meio furado quando vem conversar comigo sobre isso. Então prestem atenção. Tudo aquilo que está, aqueles buracos que estão ali no pulmão, são o que a gente denomina dos enfisemas pulmonares. A partir do momento que o paciente ele é enfisematoso, dependendo do grau do enfisema, não tem mais o que fazer. Ele não tem mais a capacidade respiratória de puxar o ar e soltar. Então, ele vai ter que ficar ligado a uma máquina através de uma mangueirinha, fazendo uso do oxigênio. Tá? E aí ele vai ficar dependente, não mais de cigarro, mas do oxigênio. Tem vários pacientes que usam, vários não. Estou exagerando. A gente hoje tem cerca de 80 pacientes no programa da oxigenoterapia. Nós temos 3 pacientes que ainda fumam, fazem uso da mangueirinha, do oxigênio e ainda fazem uso do cigarro. Isso com todo o tratamento que eu vou mostrar para vocês que a gente desenvolve com eles. Tá? Então é uma dependência muito grave que a gente precisa pensar o que fazer. Tá? Questão do tabagismo passivo que a gente não pode deixar de falar, que está relacionado muito com o quê? A exposição àquela fumacinha do cigarro. Né? Quando a gente fica exposta à fumacinha do cigarro, isso significa que a gente está sendo um tabagista passivo. Então, a poluição decorrente da fumaça dos derivados do tabaco em ambientes fechados é denominada de poluição tabagística ambiental. É a principal responsável pela poluição nos ambientes fechados. E é a 3ª maior causa de morte evitável no mundo. Só está atrás do quê? Do tabagismo, que é a primeira, e do uso abusivo de álcool, que é a segunda. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, quando as leis são desenvolvidas no sentido de não permitir mais se fumar em ambiente fechado, é exatamente para proteger a gente que não fuma. Porque, assim, ó, o que é muito importante que vocês saibam, aquela fumacinha que fica saindo do cigarro, ela tem 3 vezes mais nicotina. Então, se eu fico exposta àquela fumaça ali, né, eu também estou sendo contaminada. Tem cerca de 50 vezes mais substâncias cancerígenas. Por quê? Porque tem muito alcatrão ali e tem até 3 vezes mais monóxido de carbono. Então, vamos pensar, é perigoso ou não ficar exposto à fumaça do cigarro? É muito perigoso. E qual que é a diferença? Por que essa fumaça parece que ela tem mais concentração do que o paciente leva para dentro dele? Será por quê? Alguém teria algum palpite? Por causa do filtro, né? Só que vamos lembrar uma coisa. Sempre que eu falo isso, o fumante fala o quê? Eu estou protegido. Eu lembro, mas
lembre-se que você está exposto a fumaça de cigarro também. Né? Só que o filtro, de alguma maneira, eu não estou com o filtro. E a gente tem que lembrar de uma coisa que é muito importante. O fumante, quando ele acende o cigarro e vai fumar, ele está fazendo essa escolha, certo? Mas eu não estou fazendo a escolha de fumar com ele, a não ser que eu fale, eu quero fumar com você e vou ficar aqui do seu lado. A gente não faz isso. Né? Então a gente também tem que lembrar desse ponto. Primeiro do filtro, e segundo que ele está fazendo a escolha de fumar, mas ele não pode me obrigar a fumar. Então quando o fumante ele vem com a ideia, eu tenho o direito de fumar, você tem o direito de fumar desde que você não passe o meu direito de não fumar. Então a gente precisa ter isso muito claro, porque senão a gente começa a ter ideias equivocadas quando a lei ela começa a ser difundida e ela foi implementada aqui no município, a gente tem algumas dificuldades ainda para fazer com que ela vá. Tá? Então pense um pouco sobre isso. É a nossa proteção que está em jogo. Então, algumas consequências do uso do tabaco. Né? Primeiro, o único ganho que se tem é a arrecadação de impostos. Que aqui a gente coloca como ganho, mas dá vontade com a interrogação de um tamanho enorme ali, né? Por quê? Porque o que a gente sabe? De cada R$1 que a gente arrecada com o imposto do cigarro, a gente vai gastar R$1,60 para tratar o fumante. Não sei que ganho é esse. Eu deixei ali. Né? Até mesmo para dar essa informação para vocês. Eu tive a informação anteontem que parece que eles vão aumentar os impostos aí do cigarro. Né? E aí vai crescer o número aí. Vamos ver se vai aumentar mesmo efetivamente, mas parece que está com um projeto de lei aí da presidente para que isso aconteça. Vamos ver. Mas os ganhos a gente sempre coloca uma interrogação por causa disso. Né? O ganho é a muito curto prazo. A médio e longo prazo a gente vai gastar muito dinheiro, é muito caro, tá? Para a gente poder tratar o fumante. Quais são as perdas? Falta ao trabalho, gasto com doenças, perda de produtividade. As pessoas elas aposentam mais cedo por causa das doenças do tabaco e a questão dos danos ao meio ambiente. É muito importante que a gente precise entender que o ambiente ele é afetado desde o plantio até depois que o cigarro está pronto, com a poluição tabagística ambiental e com os incêndios, porque a gente esquece dos incêndios. 25% dos incêndios eles são causados por causa de fundo aceso. De vez em quando a gente vê na televisão uma casa que se queimou e vai descobrir o cigarro que estava ali. Tá? Então, tudo isso a gente deve considerar porque está diretamente ligado às perdas que se tem com o uso do cigarro. Então, isso aí foi só para a gente dar uma introdução, para a gente entender um pouco do que é esse tabagismo, porque eu não podia começar a falar de fumantes e não falar do que é o tabagismo e como a gente entende o tabagismo, tá? Então, quem que é o fumante? A primeira coisa que a gente sempre tenta orientar as pessoas é que a gente precisa entender que a gente não usa a palavra é um viciado, né? Porque vamos ver aqui pelo dicionário o que é um viciado, o que é um vício, né? Então, vício é um defeito grave que torna uma pessoa ou coisa inadequada para certos fins ou funções, inclinação para o mal, costume de proceder mal, desregramento habitual, conduta ou costume censurável ou condenável, libertinagem, devassidão, prática do mau hábito, em especial de consumos de bebidas alcoólicas e de drogas. Será que o meu fumante é isso? E aí eu penso no viciado, quem tem um vício ou defeito, pessoa corrupta, impura, falsificado, adulterado. Será que é assim que eu tenho que ver meu fumante? Será que realmente o fumante é isso aí? É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, tá? Porque a visão que a gente tem não tem relação com isso. Primeiro, o tabagismo é uma doença de dependência química. Por isso que é possível realizar o tratamento desse paciente. Então, na realidade, a gente precisa entender que o fumante ele não é um sujo, ele não é um viciado, ele não é um fraco de vontade, nem um mal educado. Ele contraiu uma doença, uma dependência que ele vai precisar de apoio e compreensão. Quando a gente está falando apoio e compreensão, não significa não ficar passando a mão na cabeça de fumante. Tá? Não tem nada a ver com isso. A gente vai ajudar esse paciente a entender o que está acontecendo com ele, que existe possibilidade de ele parar de fumar. A gente sabe, pelas pesquisas, que 80% das pessoas elas querem parar de fumar. Só que por que elas não param? Elas não sabem como fazer. Já tentaram de tudo. Aí. Só que não sabem o que dá certo, o que funciona. E todo dia aparece uma coisa nova ali dizendo que funciona. Nós vamos ver aqui o que realmente funciona, o que é comprovado cientificamente que funciona no tratamento tabagista. Tá? Então é preciso a gente ter uma postura empática e de acolhimento com o nosso fumante. Entender essa visão de que ele é uma pessoa que tem uma dificuldade. E se eu tenho as estratégias, alguém me perguntar, eu tenho as estratégias para ajudar essa pessoa que está em dificuldade?
É isso que a gente precisa começar a entender. E não ficar com essa ideia que a gente tem de que não para porque não quer, não tem força de vontade. Quando quiser, para, não preocupa não. Não acreditem nisso, tá? Não é verdade. Então, o fumante, ele não é um vilão, mas ele é uma vítima de um contexto social. Quando a gente está falando vítima, é porque daquela questão lá atrás que eu falei, da propaganda, da publicidade, que seduziu esse fumante a experimentar o cigarro. E vamos lembrar dos índices: de cada 10 pessoas, de 7 a 9 vão se tornar dependentes. Talvez eu já fumei algum dia na minha vida e não me tornei dependente, porque eu fui essas 2 pessoas que não desenvolveu a dependência. Mas e os outros que desenvolveram? Tá? É uma doença de dependência que o fumante muitas vezes ele precisa da nicotina. Para quê? Para poder inibir os sintomas da síndrome de abstinência. Eu já vou falar o que são esses sintomas. E para poder lidar com o estresse e com a ansiedade. Então, o que a gente sabe? Por que o fumante fuma? Para que ele fuma? Eu sempre faço essa pergunta nos meus grupos de tratamento. A grande maioria fala o quê? Acalmar. A grande maioria fala isso, é para me acalmar, doutor. Eu preciso desse cigarro para me acalmar, porque você não sabe o que está acontecendo em casa. Aí eu penso, você não sabe o que está acontecendo na minha. Né? Eu brinco com eles assim, para que eles possam entender que foi um recurso que eles encontraram para usar o cigarro. E que se todo mundo tem problema, tiver que usar o cigarro, vai todo mundo fumar. Tá? E aí nós vamos entender daqui a pouco que o cigarro nada mais é do que um alívio, porque há a liberação de dopamina com a nicotina. Tá? O fumante precisa ser estimulado e apoiado, então a gente precisa sempre, a todo momento que for possível, falar para ele que é um perigo, falar para ele que existe possibilidade de tratamento, que quantas vezes a gente não vê, até mesmo na rede básica, hoje está mudando, tá? Mas há pouco tempo atrás, o médico não perguntava para o paciente se ele era fumante. Simplesmente ia lá, media a pressão, fazia lá diabetes e mandava a pessoa embora, e a pessoa fumante, o veterano, nunca perguntou. Aí agora nós pedimos que incluísse lá na ficha básica, é fumante, sim ou não. Só isso, nesse primeiro momento, para a gente fazer essa triagem e aí poder convidar essas pessoas para algum tipo de tratamento, tá? E a restrição do consumo de derivados do tabaco no meio ambiente facilita a cessação. Então, essa ideia que os fumantes às vezes têm, né, que a gente também tem, com essa lei, todo mundo vai se revoltar? Não. A grande maioria dos fumantes adota a lei e fala, ainda bem que isso existe, porque eu vou fumar menos. Né? Então, pensem vocês assim, ó, numa empresa, não é mais permitido fumar, que está acontecendo muito aqui no município. O que acontece? As pessoas antes elas fumavam lá na máquina, fumavam uma carteira e meia, às 8, 10 horas de trabalho. Agora ele fuma assim. E aí quando você pergunta para eles, sabe o que eles falam? Ainda bem, eu estou fumando menos. Então, essa questão da restrição é muito importante. Por mais que a gente vai ter uma parte que vai se revoltar, que vai se rebelar, como qualquer outra situação quando acontece algo novo para a gente. Tá? Então vamos pensar numa coisa que é muito importante. Nós temos uma demanda muito grande de tabagistas no Brasil. Então o que a gente sabe? Que cerca de 25 milhões de pessoas são fumantes no Brasil. E para isso, nós vamos, eu não disse para vocês que 80% quer parar de fumar? Nós vamos trabalhar primeiro com quem quer, né? Então, nós vamos ter que tratar 20 milhões de pessoas fumantes. Imagina, é pouca gente? Não é pouca gente que a gente tem para tratar. Então, a gente precisa saber como fazer esse tratamento. Desses 20 milhões, a gente sempre escuta aquele caso assim, ó. Bati no peito e falei que eu nunca mais vou fumar. E nunca mais fumou mesmo. Tá? A gente sempre escuta esse tipo de história. Só que, pelas estatísticas, apenas 3% das pessoas conseguem parar sozinhas. Cadê os outros 97? Que são ali, ó, que são 19 milhões de pessoas para serem tratadas. Então, imaginem vocês quantas pessoas a gente não vai poder ajudar se a gente souber como tratar um paciente fumante. Tá? E cerca de 8 milhões vão precisar de algum tipo de medicamento. Então, é muito importante que a gente entenda assim, ó, que o medicamento, ele não é a base do tratamento tabagismo, tá? Algumas pessoas vão fazer uso do medicamento, eu vou explicar depois, mas a grande maioria não vai fazer uso do medicamento. Apenas com a abordagem correta e a maneira de dizer para ele esse como fazer e criar essas estratégias, o paciente ele vai conseguir parar de fumar. A gente precisa ter consciência disso. E quando o fumante ele chega para mim, ele fala assim, qual remédio você vai me dar? Eu falo, nem remédio eu preciso. Ele fala, então o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, não sei também, mas nós vamos descobrir. Né? E aí eu tenho que mostrar isso tudo para ele aí,
para que ele possa entender que o medicamento é só uma parte e que alguns pacientes vão utilizar e muitos não vão utilizar. Então, o que nós vamos fazer com esses pacientes? Nós precisamos saber. Então, assim, o que nós precisamos ter muito claro na nossa cabeça é que a nicotina, ela é uma droga, tá? E uma droga muito potente. E o que ela vai fazer? Ela tem uma propriedade psicoativa. A nicotina é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Por isso que ela casa tão bem com o álcool, né? Podem perguntar para os fumantes de vocês aí. Quando você bebe, você fuma o mesmo tanto? O que todos falam? Ah, eu dobro. Ah, se eu fumo uma carteira, vai quase 40 na noite. Né? Por quê? Porque enquanto a nicotina ela tem o poder de estimular o sistema nervoso central, o álcool vai ter o poder de deprimir. Então eu brinco que forma um casal perfeito, né? Então por isso que os nossos pacientes, quando eles usam bebida alcoólica e são fumantes, eles vão fumar mais, tá? Então essa informação. Além disso, tem o padrão de auto-administração. O paciente ele vai definir, tá? Que horas que ele vai fazer o uso do cigarro. Tem a questão da compulsão, que é aquele desejo que o paciente tem cada vez consumindo uma quantidade maior, tá? Até chegar, que é o próximo item, que é a tolerância. Então vamos entender uma coisa, quando eu comecei a fumar, quando meu paciente lá começou a fumar, ele fumava 2 cigarros por dia, pegava do colega, mas com o passar do tempo, foi sendo definida uma quantidade X. Todo fumante tem uma média de cigarros que ele fuma por dia, que geralmente é em torno de 20. A indústria do cigarro não é boba não, ela sabe. Por isso que a carteira tem 20 cigarros. Eles já tentaram lançar a carteira com 10, não funcionou, porque a grande maioria fuma 20 cigarros por dia. E isso foi dado pelo processo de tolerância, que é cerebral, tá? O organismo vai pedindo cada vez uma quantidade maior até chegar ao limite lá, que é o que a gente determina de tolerância. Isso a gente está falando cigarro, mas vale para as outras drogas também, tá? E a questão da síndrome de abstinência. O que é a síndrome de abstinência? São alguns sintomas que o paciente sente quando ele para de fumar. Quais são os principais sintomas que o paciente sente quando ele para de fumar? Irritabilidade é um dos principais sintomas e a fissura, é aquela vontade de fumar. Então você vai ter que ensinar o paciente como lidar com a fissura. O que ele vai fazer? Lembra que eu falei, o que é o tratamento da tabagismo? É o como fazer. Então o que ele vai fazer nesse momento? Porque na hora que ele fuma, para tudo. E o que ele vai fazer para lidar com a questão da irritabilidade? Então a gente vai ensinar o paciente o que ele vai fazer nesses momentos. Tá? Então essa é a função do tratamento. Então novamente, está lá no grupo de transtornos mentais, no CID-10, no F-17. A gente vai ver agora, pode colocar para mim? A gente vai ver agora um filmezinho, é bem rapidinho, 2 minutinhos, que vai mostrar como que funciona dentro do cérebro essa questão da liberação da nicotina que vai gerar a dopamina, tá? Quando se aspira a fumaça do cigarro, ela viaja através da corrente de ar até os pulmões. Aqui a nicotina atravessa diretamente o epitélio alveolar, penetrando na corrente sanguínea. Embora a nicotina possa interagir com uma gama de receptores e tecidos neurais, como veremos, é a sua interação com receptores específicos no cérebro que cria a dependência associada ao fumo. Em segundos, a nicotina é distribuída a milhões de neurônios no sistema nervoso central. Aqui, junto do mesencéfalo, a nicotina interage com os receptores nicotínicos de acetilcolina alfa-4 beta-2. A acetilcolina liga-se naturalmente a esses receptores, se bem que a nicotina, também chamada agonista dos receptores nicotínicos, tem alta afinidade com ambos. Localizados em neurônios pós-sinápticos, esses receptores compreendem 2 subunidades alfa-4 e 3 subunidades beta-2, que formam um canal para transporte de íons através da membrana. Quando 2 moléculas de nicotina ou um outro agonista unem-se ao receptor, o canal iônico é ativado. Olhando o receptor, notamos que está fechado. Mas a ativação pelo agonista dispara estímulos internos para abrir passagem a íons de cálcio, sódio e potássio.
Isso dá início a impulsos elétricos, gerando um potencial de ação. Este sinal é rapidamente transmitido do axônio para a área de recompensa do cérebro. Aqui, o impulso estimula a liberação de neurotransmissores como a dopamina. A dopamina dispara sinais suplementares que estimulam o circuito de recompensa, gerando breves sensações de bem-estar, humor restabelecido e elevada atenção. Toda vez que o tabaco é usado, aumentam os níveis de dopamina. Entretanto, a nicotina é eliminada rapidamente, causando o declínio dos níveis de dopamina. O resultado, desejo intenso por mais nicotina. Com o uso contínuo do tabaco, os receptores nicotínicos alfa-4 beta-2 passam por alterações complexas de adaptação, representada por uma regulação positiva e dessensibilização. Com o tempo, essas e outras pequenas alterações vão contribuir para uma forte necessidade do uso estimulado da nicotina para alcançar as recompensas do fumo. Em resumo, o uso frequente de produtos derivados do tabaco cria e aumenta a dependência por mais dopamina, mantendo o ciclo vicioso de dependência à nicotina. É por isso que o nosso paciente fuma, tá? Porque lá dentro do cérebro dele vai existir uma demanda maior de dopamina. Então, toda vez que o nível, porque a gente pensa assim, ó, o paciente fuma pela nicotina, ele fuma pela nicotina, mas o que ele está querendo com a nicotina? Ele está querendo a liberação de dopamina. E a dopamina a gente sabe que ela é muito efetiva o quê? Para nos deixar mais calmos, para nos deixar mais tranquilos. Então, entendam isso. Toda vez que o paciente está fumando, ele está fumando para obter dopamina, que é essa sensação de alívio que a pessoa tem quando ela traga um cigarro. E é muito efetivo, é de 3 a 7 segundos a liberação dessa substância. Então, lembrem-se disso. O meu fumante, ele fuma por causa da dopamina, ele precisa dessa dopamina. Tá? Então, ó, o que a indústria do tabaco falou lá em 1963? Eles já sabiam, ó. Nicotina causa dependência. Portanto, nosso negócio é vender nicotina, uma droga que causa dependência e é efetiva no alívio do estresse. Então, eles não falam que acalma, como é o que o nosso paciente entende. A gente sabe que alivia. Tá? E isso o paciente precisa entender. Que é possível a gente encontrar outras formas de buscar esse alívio. Lembrem-se disso, que é muito importante para o tratamento do paciente. Então, o que faz as pessoas se tornarem fumantes? Questão da publicidade, questão da aceitação social. Não importa a pessoa fumar, né? Eu quero que ela fume perto de mim, mas eu não importa. Agora, se ela fizer uso de outro tipo de droga, aí já é mais complicado para mim aceitar. Então, é muito aceito socialmente a questão do fumo, tá? Fácil acesso, porque eu compro em qualquer lugar e é muito barato. A questão dos modelos de comportamento, que eu acabo imitando nesse processo. Então, se meu pai fuma, eu vi, parece que é bonito, eu experimento, e quando eu vejo, eu vou me tornar dependente. E a questão da suscetibilidade individual, que é muito importante que a gente entenda. E, às vezes, o paciente ele não entende isso. Por que eu fumo e meu irmão, ele não fuma, meu pai fuma a vida inteira? Porque existe a questão da suscetibilidade individual, que a gente precisa ficar atento. Né? Porque senão dá a impressão, e às vezes as pessoas têm ideia assim, tem fumante em casa, todo mundo vai fumar. Não necessariamente. Existe uma predisposição, mas não significa que a pessoa ela vai se tornar independente. Até mesmo muitos nem vão querer experimentar. Tá? Então lembre-se disso. Então 90% dos fumantes começaram a fumar até os 19 anos. Então quando a gente faz a avaliação, a gente identifica assim, tem quanto tempo que você fuma? Aí a pessoa tem 50 e fala, tem uns 40 anos. Geralmente antes dos 19. É muito raro a gente encontrar pessoas que começaram a fumar com 25, 30 anos. Que é mais difícil se tornar dependentes. É raro, mas não é impossível de acontecer, tá? Eu adoro esse daqui também, que é de 1984, que também é da indústria do tabaco. Por que as pessoas continuam a fumar? Para relaxar, pelo sabor, para preencher o tempo, para fazer alguma coisa com as mãos. Mas na maioria dos casos as pessoas fumam porque sempre deixar de fumar é muito difícil. Então as pessoas que são fumantes, elas sabem que parar de fumar é difícil. E nós temos que dizer para ela que é difícil mesmo. Tá? A gente não pode gerar uma expectativa no nosso paciente de que não, vai dar tudo certo, vai ser muito tranquilo, porque não vai. Vai ser muito difícil de vivenciar a síndrome de abstinência, mas eu vou te ensinar como fazer isso. É isso que eu falo para ele. Eu dou para ele a certeza de que eu vou ensinar. Se ele vai conseguir, eu não tenho como garantir.
mas eu dou para ele a certeza, você vai conseguir, né? Desde que você saiba o que fazer, mas vai sofrer, vai. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, imagina você fumou 40 anos, agora você vai parar de fumar hoje, quer que sua vida seja linda e maravilhosa? É impossível isso acontecer, porque a gente está fazendo uma mudança muito grande no seu processo, nos hábitos. Neuroquimicamente também está acontecendo uma mudança muito grande, que é a questão de não ter mais a dopamina. Ele vai ter que se virar diferente agora no organismo. Por isso que a irritabilidade é tão comum nos pacientes quando eles param de fumar, porque é uma queda muito brusca da dopamina. Tá? Então, os componentes da dependência de nicotina. Então, é muito importante que a gente entenda isso, e a gente sempre faz isso para o paciente lá no primeiro encontro que a gente tem com ele, quando os grupos começam. Que é ele saber quais são os 3 tipos de dependência que a pessoa desenvolve quando ela é fumante. A gente tem a dependência que é física, né, que é essa falta que a nicotina me faz. A gente tem a dependência comportamental, que são o quê? Os famosos hábitos que o paciente desenvolve. O paciente desenvolve hábito. Qual é os principais hábitos? Cafezinho, cigarro, bebidinha, cigarro, falar ao telefone, cigarro, quando vai ler uma revista, cigarro, após as refeições, cigarro. Então, esses são os principais, a dependência comportamental, que são os hábitos. A gente fala que são os seus hábitos. E a dependência psicológica. O que é a dependência psicológica? O significado que o cigarro tem para mim. Então, é quando o meu paciente fala assim, ó, eu fumo para me acalmar. Isso, ele desenvolveu esse significado com o cigarro. Quando ele fala, eu fumo quando eu estou sem fazer nada. Estou lá em casa pouco, eu vejo assim o cigarro. Ele usa o cigarro para quê? Para ocupar o tempo. E um outro que é muito comum, que eles falam, é quando eu estou sozinho. Eu estou sozinho, me dá uma coisa, eu preciso de um cigarro. Aí eles vão e fumam o cigarro, que a gente usa como companheiro, às vezes só tem mais 5 minutos, que eu uso como companheiro, né? Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. E vai trabalhar os 3 tipos de dependência. Por isso que não adianta só dar remédio para o paciente, porque o remédio vai lhe dar aonde? Primeiro no físico, que vai diminuir a síndrome de abstinência, vai diminuir a fissura do paciente, mas e o psicológico do funcionamento? Como é que o paciente vai lidar? É isso que a gente tem que oferecer esse tipo de tratamento. Vou ter que correr, tá? Então, é possível tratar o fumante? Então, para que a gente possa tratar efetivamente fumante, nós temos que lembrar desse quadro aqui, que é uma das coisas mais importantes que se tem, tá? Primeiro, entender os mecanismos da dependência da nicotina, que é aquele filmezinho que eu acabei de passar para vocês. Então, a gente precisa entender que o fumante fuma para liberar a nicotina e libera a dopamina. Essa é a primeira coisa. Saber reconhecer o grau de dependência do paciente. Então, existe um testezinho que a gente faz, que está aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar. São 6 perguntinhas que vocês fazem, que é bem tranquilo. O nome do teste é teste de Fargestrom. Tá? Fargestrom, que escreve, G. Tá? Você faz com o paciente, você vai identificar o nível de dependência física. A partir do nível de dependência física, que você vai determinar se o paciente vai necessitar ou não de uso de medicamento. Eu não disse que o medicamento é quando o paciente tem dependência física? É para dependência física? Nós vamos descobrir. Saber reconhecer o grau de motivação do paciente. Então, quando eu vou convidar ou incluir um paciente no grupo de tratamento, eu preciso saber em qual estágio motivacional meu paciente está. Então, a gente tem alguns estágios que a gente precisa conhecer. Primeiro, é o pré-contemplativo. Tudo que está depois eu já estou falando, tá? Primeiro é o pré-contemplativo. O que é o pré-contemplativo? É aquele paciente que não pensa em parar. É aquele paciente que fala para mim, você não quer pensar em parar de fumar? Para quê? Porque não vai morrer mesmo? É aquele paciente que não contempla a possibilidade de parar de fumar. Depois a gente vem para o paciente contemplativo, que é aquele que fala para mim assim, eu já pensei, mas ainda não sei. Então esse paciente, a gente pode encontrar formas de abordar esse paciente para fazer com que ele se prepare para o processo. Porque o paciente vai entrar em processo de preparação. O que é a preparação? Quando o paciente fala, vou pensar sobre isso. Tá? E aí ele entra no próximo processo, que é o processo de prontos para ação. Porque quando o paciente, eu quero parar de fumar, você sabe como me ajudar? Então me ajuda. Então a gente tem pré-contemplativo, contemplativo, preparação, quando ele está no meio, pronto para ação. E aí depois a gente entra no processo de manutenção, que é quando o paciente já parou de fumar, mas ele ainda tem algumas dificuldades, a gente vai ajudar ele. E o último, que é quando o paciente recai, né? Porque a gente sabe que isso pode acontecer. Os pacientes, a grande maioria vai tentar de 3 a 5 vezes até efetivamente conseguir parar de fumar.
Então, a perguntinha que é muito importante quando você vai avaliar o paciente é perguntar para ele: você já tentou parar de fumar alguma vez? Tá? Porque entendam que recair, para nós, não é considerado um fracasso. Recair, para nós, é considerado um processo de aprendizado. Quando o paciente recai, significa que ele já sabe o que deu errado. Então, eu vou mostrar para ele como fazer aquilo que deu errado. Tá? Então, isso é muito importante. Saber lidar com a síndrome de abstinência, com a fissura e como prevenir a recaída. Então, a gente vai mostrar para o paciente o que é a fissura, aquela sua vontade de fumar. Né? Ela dura no máximo 5 minutos, você sabia? A gente fala para eles assim. Então, nós temos que encontrar alguma coisa para fazer nesse momento. Vai ligar para alguém, descascar uma laranja, tomar um copo de água bem gelada. Por que bem gelada? Porque o gelo, ele amortece a boca e engana o cérebro. Por isso que é tão comum os nossos pacientes, quando estão parando de fumar, usar o quê? Aquela bala house preta, porque ela é tão forte que engana. Então, aí, isso ajuda muito o paciente a parar de fumar. Mas a gente tem que ver se ele não faz algum tipo de associação. Eu tenho pacientes que bala chama cigarro, então a bala não vai funcionar para ele. Então, tem que procurar algo que seja mais efetivo, que não seja bala. Pode ser gengibre, canela em pau. Aí a gente vai ensinando, por isso que é esse como ajudar o paciente no processo da fissura. Como prevenir a recaída, está ligado ao que nós vamos fazer com o paciente quando ele vivenciar uma situação de risco. Né? O paciente está numa situação de risco, por exemplo, vai sair com os amigos, vai tomar uma cervejinha, e isso fazia ele fumar. Antes ele associava: vou fumar um cigarro. Agora o que ele faz? A gente vai mostrar para ele que ele pode sair lá no banheiro, lavar o rosto, não ir naquele lugar, naquele momento. Então você vai, nesse como, mostrar para o paciente o que ele pode fazer. Além disso, ter argumentações convincentes para motivar o fumante, que é essa história de que acalma, que isso não é verdade. A gente vai começar a mostrar para o paciente: todo mundo vai morrer mesmo, mas sabe como você vai morrer. Isso está ligado às argumentações convincentes. E saber usar o apoio medicamentoso quando indicado e disponível. Então, para a gente poder terminar, né? A base do tratamento do tabagismo, que é determinada pelo INCA, é a abordagem cognitivo-comportamental. O que a abordagem cognitivo-comportamental vai fazer? Ela vai trabalhar com os pensamentos do paciente. A forma do paciente pensar é o que produz com que ele use o cigarro. Então, eu sempre explico para os meus pacientes assim, ó: a forma como você pensa vai produzir o seu comportamento. Não existe a possibilidade de eu fumar sem ter pensado, né? Então, fumar é um comportamento como outro qualquer, como lavar o cabelo, escovar o dente, tá? E aí, toda vez que o paciente faz uso do cigarro, ele tem que ter pensado alguma coisa anteriormente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Só de pensar que eu nunca mais vou fumar um cigarro, eu preciso de um cigarro. Ó, essa forma de pensar conduziu o paciente ao comportamento de quê? De usar o cigarro. Ele está terminando de almoçar, aí ele fala o quê? Eu terminava de fumar um cigarro. Só que ele não tem consciência que ele pensou isso. Ele acha que é automático, e na realidade não é. Então, é isso que nos grupos de tratamento a gente vai ensinar para o paciente. Tá? Qual é o esquema que o Ministério determina que seja feito nos grupos de tratamento? Então, a abordagem pode ser individual ou em grupo, mas na grande maioria das vezes é feito em grupo, tá? 90%. Quem vai fazer são profissionais de saúde que vão ser treinados para desenvolver essa abordagem. São sessões de 1 hora a 1h30. E qual que é o esquema? 4 sessões no primeiro mês, uma vez por semana. 2 sessões no segundo mês, de 15 dias, e do terceiro ao sexto mês, uma vez por mês. Então, vão ser 10 encontros que vão ser desenvolvidos com o paciente. Aqui no município de Joinville é feito dentro da unidade de saúde, tá? Pelo enfermeiro, pelo psicólogo, pelo médico em alguns momentos. Tá? Então, esses profissionais vão ser treinados e vão desenvolver esse tipo de trabalho aqui. Para mim terminar, eu vou mostrar mais um pouco. É isso aqui. Quais são os tópicos que precisam ser abordados nos grupos de tratamento? Tá? Que é muito importante que a gente saiba. Então, primeiro é essa psicoeducação, que é mostrar para o paciente como que o tratamento vai funcionar, que é falar para ele que o pensamento leva ao comportamento, que é mostrar para ele o que o cigarro faz com ele, por que ele fuma, por causa da dopamina. Então, isso está relacionado com a psicoeducação. Manejo da fissura, falar para o paciente o que é essa fissura e como ele pode lidar com ela. Balança decisória. O que é a balança decisória? São as vantagens de continuar fumando e as desvantagens de continuar fumando.
Ou a gente pode fazer as vantagens de se parar de fumar e as desvantagens de se parar de fumar. Então nós vamos criar no paciente um motivo para que ele consiga parar de fumar. Lembrem-se, o paciente ele só para de fumar se ele tiver um motivo. Se ele não tiver um motivo, ele não para. Tá? E uma outra coisa que é muito importante, que eu venho percebendo nos meus grupos de tratamento: saúde não é motivo, não. Porque senão os meus pacientes da oxigenoterapia, todos já tinham parado. Tá? E eles falam, eles escrevem lá, saúde. Mas depois você vai ver, a saúde é uma das últimas coisas. Então eu sempre pergunto para eles, qual é o principal motivo? Muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é o neto, e a saúde vai ficando. Tá? Lembrem-se disso. Questão do lápis e da recaída, que existe uma diferença, então a gente tem que falar para o paciente. Recaída é quando ele volta a fumar, e lápis ele foi numa festa, fumou um cigarro, depois não fumou mais. Então pense, ó, na forma de pensar. O paciente foi numa festa e fumou um cigarro. Quando ele sai, ele fala assim, meu Deus, voltei a fumar. O que ele vai fazer logo em seguida? Ele vai recair. Se ele souber que esse lápis pode não levar a uma recaída, qual o tipo de pensamento que ele vai ter? Que bobeira que eu dei, não vou fumar de novo. Então, essa forma de pensar conduz o paciente ao comportamento. Lembrem-se disso. Situação de risco, que eu falei para vocês, por exemplo, quando ele está numa festa, quando ele vai tomar uma cervejinha, o que ele vai fazer. Então, a gente vai trabalhar situações de risco com pacientes. Os RPDs, que são o quê? Que são os registros dos pensamentos disfuncionais. Então, qual é o pensamento que o paciente tem? O que ele pensou naquele momento, naquela situação? Como ele agiria? E aí depois você cria uma nova coluna com o paciente para mostrar para ele o que ele poderia fazer. Então, por exemplo, lá no bar, ele poderia levantar e o banheiro, poderia pegar o telefone e ligar para alguém. Ele poderia usar um outro comportamento diferente do comportamento de fumar. E o treinamento das habilidades sociais. É muito importante para o paciente dependente a gente ensinar para ele a habilidade social. O paciente não tem. Ele não sabe falar, não, eu não quero. Aí eu vou falar para o meu amigo, sai todo dia que eu estou fumando. Não. Eles não conseguem fazer isso. Então, o treinamento de habilidades sociais é importantíssimo que a gente desenvolva com o paciente. Então, esses são os principais tópicos. Tá? Eu tive que correr. Sobre os medicamentos que são utilizados no tratamento do tabagismo, o principal medicamento é a bupropiona, que é um antidepressivo que vai ajudar a regular a dopamina, e os repositores de nicotina. Aqui, o que a gente tem? Adesivo, pastilha e adesivo, pastilha. A bomba não está vindo mais. Inalador, aerosol, spray nasal, isso não existe no Brasil. Tá? E foi lançado no mercado uma nova droga, que foi lançada em 2008, que chama vareniclina. Ela foi desenvolvida para o tratamento do tabagismo. Mas no SUS não existe essa medicação, mas ela é possível ser utilizada. E a nortriptilina, que é um antidepressivo de segunda linha. Se não tem a bupropiona no SUS para oferecer, muitas vezes os médicos eles prescrevem a nortriptilina para o paciente, que é bem mais barato, em torno de 8 a 10 reais, e mais fácil para ele comprar. Tá bom? E aí é isso. E eu sempre gosto de deixar essa frase, que é um dos lemas do Programa de Controle do Tabagismo do município de Joinville, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, que o passado já foi, a gente sabe que qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E essa é a nossa tarefa. A gente sempre busca fazer algo pelo nosso paciente fumante. Muito obrigada. Eu queria uma opinião da senhora sobre o cigarro eletrônico que saiu agora. E estava lendo uma revista que até se tem dois fumantes, um próximo do outro, ele acende uma luzinha para identificar que tem alguém próximo para convidar para fumar junto, etc, etc. E receitas populares existem aos montes. Então, assim, e outro profissional da área, eu vi numa palestra um tal golpe de misericórdia, onde se coloca o cigarro na água, após o fumo, coa e bebe-se, que é altamente reversível. Já tive, assim, nunca fiz esse teste, não precisei, mas, assim, pessoas que me disseram, fumantes, né, onde a gente perguntou, disseram que já fizeram e não deu certo, e outros que fizeram disse que foi a solução. São essas duas minhas indagações. Obrigado. A primeira coisa que a gente precisa entender é que sempre vai aparecer alguma coisa
dizendo-se milagrosa. Né? Com relação aos cigarros eletrônicos, não existe nenhuma pesquisa que diz que funciona. Funciona? Pode funcionar. Não vai funcionar para a grande maioria. Então, a gente trabalha com o que é possível e que funciona efetivamente, que é comprovado cientificamente. Tá? Então, com relação aos cigarros eletrônicos, algumas pessoas já vêm usando e funcionando. Mas a grande maioria não funciona. Então, a gente diz que é dinheiro jogado fora. Com relação a esse outro, colocar na água e tal, é o que a gente dá o nome de fumo aversivo. E também não existe comprovação científica. É igual, existe uma igreja, que é a igreja adventista, né? Que eles dão cursos, pare de fumar em 5 dias, pare de fumar em 7 dias. Eles distribuem um nitrato de prata. O paciente faz o quê? O paciente bochecha e logo em seguida usa o cigarro. Isso vai dar náusea. E aí isso a gente denomina de fumo aversivo. Mas também não existe comprovação científica de que funciona. Tá? Então, assim, ó, quando a gente faz tratamento tabagismo, o que funciona no tratamento tabagismo? Terapia cognitivo-comportamental e essas medicações que eu mostrei aqui para vocês. Essas funcionam efetivamente por outra razão. O resto, ainda eles estão desenvolvendo pesquisas. Por exemplo, tem pessoas que já me falaram, Karina, a acupuntura funciona para o tratamento do tabagismo? O tratamento do tabagismo eu não sei, mas funciona para diminuir a ansiedade. Se o paciente fica menos ansioso, isso vai ajudar no processo terapêutico do tratamento. Tá? Então, por exemplo, a acupuntura para o tratamento do tabagismo não funciona, mas funciona para diminuir a ansiedade do paciente e poderia ser utilizado como adjuvante do tratamento. Bom? Oi, eu tenho uma dúvida. Foi mostrado pra gente que o uso da nicotina ele causa alterações nos receptores de acetilcolina, né? Então eu gostaria de saber quanto tempo leva para essas alterações se desenvolverem e depois em abstinência, durante quanto tempo ainda que o paciente vai sofrer com essas alterações? Na realidade, assim, como o paciente ele se torna dependente muito rápido, então rapidamente essas alterações são feitas e o processo de tolerância ele vai acontecer. Por isso que foi mostrando ali aquele esquema de que vai subindo todas, vai mostrando ali, tá? Então vai acontecer muito rápido e vai depender de paciente para paciente, tá? As alterações. Para poder retornar, isso depende também de como o paciente vai reagir. Por isso que o nível de síndrome de abstinência de alguns pacientes é muito maior do que o de outros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que assegurar, não tem como falar para o paciente, daqui a uma semana está tudo normal, não tem como falar isso para o paciente. Mas o que eu asseguro para ele? Os primeiros 3 dias vão ser os piores momentos da sua vida. Eu falo para ele assim, no terceiro dia você vai pirar. Eu falo para ele. Eu já tive paciente que teve que se trancar dentro do quarto, que estava vivendo a síndrome de abstinência efetivamente. A partir do 4º dia isso já vai melhorar. Por quê? Porque já saiu a nicotina do organismo e o corpo começa a não pedir mais. O golpe de misericórdia que o colega disse ali, no terceiro dia a nicotina faz isso no paciente. Pelo amor de Deus, me dá nicotina. E aí se eu não dou a nicotina, eu não vou passar mais por isso. E aí eu vou ter a falta do cigarro, mas aí já não é mais fissura física. É o que a gente determina de fissura psicológica. Então o organismo ele se recupera muito rápido. Eu sempre digo para os meus pacientes que em torno de 4 dias. Sempre falo para eles assim. 4 dias, terceiro, 4 dias vai ser o pior. E alguns que vivenciam isso em 7, 8 dias, porque fumaram lá 60 cigarros por dia. Então a quantidade de cigarro que se fuma também vai interferir para essa questão aí. Karina, pergunta da plateia. Se a nicotina é um estimulante, pode-se dizer que pessoas depressivas têm mais tendência a fumar? Sim, é muito comum os depressivos fazerem uso da nicotina, do cigarro, como automedicação. Por isso que a bupropiona é um antidepressivo. Por que a bupropiona foi utilizada? Porque começaram a perceber que nas pesquisas, fizeram uma pesquisa e descobriram que pacientes depressivos que utilizavam a bupropiona, eles paravam de fumar. Foi isso que se percebeu. Tá? Então, é muito comum pacientes depressivos utilizarem o cigarro como automedicação. E aí, assim, para esses pacientes, vai ser imprescindível o uso da bupropiona. Tá? E não é qualquer tipo de antidepressivo. Tem que ser utilizado a bupropiona. Tá? Ou a normopetilina, que é a medicação de segunda linha. Tá bom? Mais alguma? Muito obrigado, Karina. Nada.